Olá, pessoal. Eu sou a Moema Beduski, sou corretora de imóveis aqui no litoral de Santa Catarina, mais precisamente em Porto Belo, e hoje eu vim visitar uma construtora muito especial que eu particularmente gosto muito, que é a Mônaco. E para que a gente torne esse bate-papo bem claro, com várias informações, direto da fonte, eu trouxe a Valéria, que é gerente comercial aqui da Mônaco, e ela vai falar um pouquinho sobre esse movimento. Daí a gente vai fazer um bate-papo aqui. Olá, pessoal. A construtora Mônaco, ela surge em Curitiba há quase 28 anos de mercado, construindo casas de alto padrão. Então, lá nosso ticket de venda são casas de 5 a 10 milhões. Essas casas até hoje já foram entregues 212 casas em Curitiba. E a gente traz toda a nossa expertise, todo o nossa gama de atendimentos e conhecimento para o litoral de Porto Belo há 2 anos atrás. Então já temos obras iniciadas em Porto Belo, casas também em andamento aqui no condomínio Viva Parque, que em breve vai ficar prontinho. E aí você também vai poder conhecer o nosso padrão de acabamento. Mas hoje esse bate-papo é para a gente conversar um pouco sobre o mercado, né, Moema? É isso aí. O mercado de Porto Belo está numa valorização muito diferente de qualquer lugar do mundo. É um lugar paradisíaco, né? Por ser, Por tem que toda a falar, Costa por Esmeralda toda a que nós Costa temos, Esmeralda. né? A Costa Esmeralda, gente, para vocês entenderem um pouquinho mais, ela abrange Bombinhas, Porto Belo e Itapema. Porto Belo fica entre Bombinhas e Itapema aqui em Santa Catarina, próximo de aeroportos, próximo de Floripa, de Balneário Camboriú. E Porto Belo é uma cidade na planta. Tu passa por Porto Belo, gente, é de ficar extasiado, né, Valéria? Todos os dias é um cenário diferente, é uma obra diferente, é um contexto diferente. Realmente é só vivendo aqui para entender hoje o mercado como que funciona. Às vezes a gente fala para o cliente, olha, mas você vai ter tanto em valorização, né? Vamos ser bem conservadores. Você vai ter uma valorização de 15% ao ano no teu empreendimento. E as pessoas já se assustam com esse Sim, percentual. Mas na prática, na realidade, ela é muito maior que o que a gente tem visto, né, exatamente, Moema? exatamente. E Porto Belo, o que eu acho interessante também, Valéria, falar, é que ela cresce com estrutura. Por quê? Porque a gente já tem uma experiência de Itapema, Balneário Camboriú, então quando foi se pensado no plano diretor, que é o Master Plan, um nome bonito, né, para Porto Belo, já se olhou para o que não deu muito certo ou que deu algum problema nas cidades vizinhas e está sendo feito com outro olhar. Isso é bem Exatamente. válido de falar também. Toda a infraestrutura de esgoto, de água, toda a parte das ruas, a pavimentação, né? A gente fala que quando você compra e a rua ela tá sem o asfalto, é um valor. Daqui a pouquinho tem o asfalto que tá bonitinho, é outro valor. E E assim aí sai que vem a valorizando. valorização, é aí que o nosso investidor ganha dinheiro. Exatamente. E no plano diretor de Porto Belo, se eu não me engano, são 10 anos de várias pequenas não, né? Enormes ações acontecendo na cidade, que vai desde a infraestrutura. Nossa, gente, tem que ser visto. Uma das coisas que vai ser feito agora em Porto Belo, bem com data já próxima, é o alargamento da faixa de areia. Aí, como ela falou, né? Calçou a rua, aumentou. Alargou a areia, aumentou. Valorizou. O Hard Rock ficou pronto, que foi em dezembro de Valorizou de 2025 novo. e valorizou. Então a valorização, a gente coloca esse valor, né, Valéria, de 15%, mas, gente, tem obras disparado. Eu vou falar porque é a realidade e dá pra gente também. É só a gente pegar algum empreendimento e mostrar para vocês por números, né? Mas vamos falar aqui, daí vocês. Pesquisa no Google a valorização de Porto Belo que vocês vão ver Ou do que a gente está falando. no chat No chat GPT. GPT. Mas tem obras que valorizaram 35% ao ano, tá? E tô sendo ainda Conservador. conservadora. Mas, detalhe, não é todo e qualquer empreendimento que você vai ter essa valorização. Então, quando você for buscar alguém para te atender, para ver uma unidade aqui para ti, tu tem que saber qual é o teu objetivo com isso. Porque eu, como corretora, eu vou buscar, primeira coisa que eu vou buscar para ti é uma excelente construtora. Porque se eu não tiver o respaldo de uma excelente construtora, aí você já saiu perdendo.
Porque não adianta tu pagar mais barato, mas ter atraso de obra ou até obras não entregues. Então tem todo esse cuidado. O pilar de um bom investimento é uma excelente construtora. E aí depois sim, separar empreendimentos de acordo com o teu objetivo e te dar também opções, porque não é só comprar e fazer uma locação, isso é um tipo de investimento, mas gente, tem muitas formas de fazer dinheiro aqui no litoral de Santa Catarina. E eu acho que para finalizar um pouquinho sobre o Master Plan, até para a gente entrar um pouquinho mais de tipologia, Certo. o Master Plan aqui da cidade, ele é realizado com o setor público-privado. Ótimo. Então, isso é muito importante falar para o nosso investidor, porque aí ele tem a certeza de que as coisas realmente estão acontecendo, né? Sim, quando vocês veem obras rápidas aqui no litoral, o Hard Rock ficou pronto em quanto tempo? Acho que 8 meses, se eu não me engano. foi muito rápido. Gente, foi muito rápido. É porque tem essa parceria público-privada, não tem toda essa burocracia de licitações. Então, é diferente. O litoral de Santa Catarina realmente é internacional. Exatamente. E fora, falando a nível Brasil, até mesmo para investidores que estão fora, né? Moema que você acaba atendendo, mas esses investidores estão vendo o Brasil com outros olhos, porque a nossa região ela é fora da curva, né? Fora de um contexto nacional em que a gente vive. Ah, mas a política não tá legal. Gente, aqui na nossa região não faz tanta diferença. Com certeza. Até como a gente comentou, direto com a construção, acho que foi no outro vídeo, não sei se a gente falou nesse, mas vamos fixar aqui. Aqui na nossa região o seu financiamento, né, é direto com a construtora, não tem financiamento bancário. E é pelo CUB, que é o indexador daqui, que é em cima de materiais de construção. Isso eu posso te explicar num outro vídeo, até porque senão já é algo, né, maior. Mas, gente, aqui tem são várias peculiaridades que fazem esse volume e esse ganho tão grande na valorização e na forma de pagamento é incrível. Exato. E a maior certeza que a gente tem é que quando o nosso investidor ele compra bem um imóvel, assim, na planta para investimento, ele volta a comprar novamente. Ou se, por exemplo, hoje ele vem para um apartamento mais compacto, que é o que nós vamos conversar agora sobre a tendência, esse cliente ele vai fazer upgrade dentro da construtora. Ótimo falar sobre isso. Como ela falou, gente, do apartamento mais compacto, a gente, no Brasil, né, a gente tá, no Brasil e no mundo, a gente está muito com essa onda, né, do short stay, que são apartamentos compactos, querendo ou não, o valor ele é mais acessível, às vezes o investidor é um primeiro imóvel, né, Valéria? Então ele vai investir num short stay. Mas aí a gente vem trazer aqui um detalhe, que é o porquê pegar um imóvel de 2 unidades. A gente tem algumas vantagens e às vezes você tem, vamos dizer que num short stay você vai dar uma entrada X, mas você tem um pouquinho a mais para engordar essa tua entrada, vale muito a pena investir num 2 suítes ou um quarto e uma suíte. Por quê? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa tipologia. Então, a Mônaco, ela fica atenta ao mercado, a gente está sempre realizando pesquisas de mercado, entendendo o que o nosso cliente está procurando. Mas como a gente vem numa especialidade de casas, então a gente traz apartamentos compactos, no entanto, confortáveis. Então, o que nós estamos falando hoje? Apartamento 2 suítes com 83 metros privativos. Então, suítes bem amplas, bem confortáveis, um living também bem amplo. Temos o cuidado de ter sempre um lavabo, ter área de serviço separada. Então a gente cuida cada detalhe, né, Moema? Acho que a Moema já percebeu isso também. Com certeza. Posicionamento do ar-condicionado no apartamento. Isso é bem importante, principalmente para quem também tem nós mulheres, né, que gostamos de cuidar da casa, as mulheres olham mais esses detalhes, né? Se bem que hoje em dia os homens também estão mais ligados, né? Mas a gente cuida muito dessas questões, às vezes a gente quer uma tomada e não está ali no lugar que a gente gostaria. Exatamente, a gente precisa ter tomadas de fácil acesso, que facilite o nosso dia. Exato. Né? Hoje em dia tudo vem justamente para trazer praticidade, né? Mas um ponto importante que a Valéria tocou é dos 83 metros quadrados que ficou martelando aqui na minha cabeça, é porque, gente, aqui na nossa região, o mais comum
é nós termos duas suítes ou dois quartos que seja, entre 45, 55, 60 metros quadrados, até 70 até vai. Mas esse é o diferencial da Mônaco, trazendo um apartamento, como ela falou, maior, mais confortável e todo pensado para você, tanto para investir quanto para morar, certo? Então é um diferencial. Fala das duas vagas que eu tô só esperando. E uma das coisas que a Mônaco frisa também é a questão de duas vagas de garagem. Que isso, o nosso mercado são poucos produtos que existe isso. Nós temos esse cuidado porque hoje, geralmente marido e mulher acabam tendo serviços separados e acabam utilizando dois veículos, né, para facilitar o dia. Exatamente. Ou até mesmo o casal pode até utilizar uma das vagas e um carro, mas tem os filhos já maiores que querem também, que tem carro e precisa utilizar o carro também. É isso aí. Então hoje duas vagas de garagem se tornam necessidade. E é isso que nós estamos atentos a esse mercado. Perfeito. E, gente, a Mônaco traz uma gama de produtos com em diversos pontos de Porto Belo, né? Localizações que varia bastante. E que também traz outros tipos de planta. Dá pra gente conversar muito sobre isso. Exato. E trazer exatamente aquilo que você está procurando. E eu, como corretora, eu faço uma consultoria a respeito disso para a gente entender o teu momento, saber aonde alinhar contigo a melhor opção. E a gente fica por aqui nesse vídeo agora. E se vocês gostarem, comenta para mim aqui se vocês querem mais vídeos, mais esse bate-papo gostoso que a gente teve hoje, tá bom? Obrigada, ficamos por aqui.